Graça e paz, amadas, amados do Senhor. Estamos começando agora a nossa live Maratona Corajosas. Quase eu esqueci, meu Deus do céu. Glória a Deus, sejam bem-vindos aqui. Glória a Deus, Edna, Deus abençoe. Pastora Cida, daqui a pouquinho eu te chamo, pastora. Maria, amada, Deus abençoe. Edna, paz do Senhor, glória a Deus. Sueli, Deus abençoe. Refa, é isso? Francisco, Deus abençoe, Deus abençoe. Maria, Deus abençoe, glória a Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando. Maiara, Deus abençoe também. Sejam bem-vindos, amados do Senhor, amadas do Senhor. Estamos começando nossa maratona corajosa e com certeza vai ser bênção em nossas vidas. Deixa eu te adicionar aqui, pastora. Espera um pouquinho. Irmã Lázara, Deus abençoe, irmã. Glória a Deus, amém. Que bom receber vocês na nossa Maratona Corajosa. Com certeza a tarde vai ser bênção. Oi, pastora. E aí, pastora Lu, tudo bem? Graça e paz. Graça e paz. Como a pastora tá? Tá bem? Estamos bem, pastora, graças a Deus. Estamos bem. E vocês aí estão bem também? Estamos bem, pastora. Estamos aqui no isolamento, né? E o Senhor tem nos dado graça, tem nos abençoado, graças a Deus. E a gente, assim, se reinventou ministerialmente, né, pastora Lu? Esse tempo fez com que a gente, assim, mudasse, né, de um dia para a noite, a maneira como pastorear e como fazer as coisas, né? É verdade. Mas o Senhor vai dando graça e a gente vai florescendo nisso e aprendendo, né? Graças a Deus. É verdade, pastor. Eu tenho falado, né? Que quem não entendia nada de tecnologia, quem não entendia nada de Facebook, de redes sociais, está aprendendo tudinho. Eu mesmo sou uma dessas, né? Que eu não entendia era nada. E eu que fico pedindo ajuda ainda, né? Para me auxiliarem, mas graças a Deus sempre tem alguém aqui na igreja que me ajuda, viu, pastora? Nessa parte. Que bom. Aqui é meu filho, meu esposo, né? Que já faziam já, né? E ele me ajuda aqui, tem me ajudado. Já está meio caminho andado, né? Já. E como depois que eu descobri a live, né? Que agora eu não paro mais de fazer. É muito bom, né? E é muito rápido de chegar às pessoas, de trazer a palavra de Deus, né? Sim, pastora. A logística, né? Ela é simplificada, porque imagina, para a gente estar juntas naquele modo antigo, a gente pode dizer antigo, uma tem que viajar para a cidade da outra. É tudo totalmente diferente essa logística, né? Mas olha só, eu estou aqui em Araçatuba, 500 quilômetros aí, você está em São Paulo e a gente está podendo conversar, edificar uma vida da outra, matar a saudade, ver as meninas que vão entrando, né? Aí, então isso é tudo a comodidade desse tempo, né? É verdade, é verdade. Glória a Deus por isso. Pastora Meire entrou aí. Beijo, pastora. Os nominhos vão... Lidiane, é sua ovelha? Lidiane Nishimura, nossa ovelhinha. Beijo, Lid. Que bom. A Regina Francisco, a pastora lá da igreja de Clementina, aqui pertinho de Araçatuba. Ai, que bom, que bom. Estão entrando aí as nossas irmãs. Eu já até queria dar um recado, porque eu tive um probleminha no meu celular. Aí eu tive que formatar ele e eu perdi algumas irmãs. Eu acho que eu tô falando porque eu acho que é da sua turma, né? Maiara, você também é do meu coração, Maiarinha. Ele passou aqui uma coisa. Desculpa, doutora. Não, imagina. E uma das suas meninas foi sorteada. Só que eu perdi o contato. Eu acho que ela mandou o endereço para que eu mandasse,
e eu não sei o que ela foi sorteada, na verdade. Eu não sei se foi a camiseta, não sei se foi o kit. Se ela tiver aí, manda o contato para mim, manda de novo para mim, porque assim eu fico sabendo. E quem tiver no que foi sorteada, estiver aí, manda também no meu particular. Olha, eu fui sorteada disso, o meu endereço para eu mandar no correio, né, para elas, senão elas vão ficar sem o brinde. Sim, eu acho que ela tá assim, ela disse que ia ir acompanhar a Edna e foi uma camiseta, pastora. Eu me Ai, lembro do sorteio, foi uma camiseta. Mas então acho que ela consegue depois mandar assim um endereço direitinho para você de novo. Senão eu mesmo pego com ela e passo para você. então tá bom. Se ela for para o congresso e quiser pegar lá também, não tem problema Ela nenhum. vai, ela vai. Ela não ia, mas agora ela vai. Ela vai Ai, sim. que bom. Então, se ela quiser pegar lá a camiseta, não tem problema, né? A gente Ah, tá. pega lá. É uma alternativa também, né? Isso. A Marcinha, Deus abençoe, Marcinha. A Lúcia, a irmã Vitória, Deus abençoe aí. A Edna, ó, tá dizendo que manda sim. Então tá. Foi sorteada aí, ó. Então tá bom, Edna. Então, se você quiser que eu mando pelo correio, eu mando. Mas se você quiser pegar lá também para usar no congresso também, e aproveitando, falando que o nosso congresso é 5 a 6 de fevereiro, e que em agosto a gente vai abrir as inscrições. A Lúcia, a Lena, Lucelena, Adriele, beijo para vocês. Aline, um beijo para você, minha filha linda. Joana, olha lá, todas elas, glória a Deus. Pastora, vocês já estão na igreja ou vocês ainda estão fazendo live só? Então, pastora, a gente está assim, na igreja, mas é parcial, né? Grupo de risco não pode participar, quem tem crianças não vem, então, assim, é bem uma porcentagem bem menor da igreja. Então, a gente tem os 2 cultos, aquela coisa de espaçamento, com todas as normas, mas estamos tendo culto presencial já. Né? Não sei até quando, se isso vai voltar, né? Vai mudar, vai voltar de novo a não ter, mas muita gente da igreja está acompanhando ainda totalmente online, porque eles não podem estar no culto, né? Por algum motivo, por serem grupos de risco, ter alguém na família, ter criança, e aí então eles acabam acompanhando online mesmo, pastora. Entendi, entendi. A gente aqui só está fazendo live mesmo, né? A gente não abriu ainda, porque a gente achou melhor, né? Porque a nossa igreja tem muitos idosos e como a gente vai fazer um culto especial, que, vai se chamar, né? Doce Encontro. Então, Não, a gente também pensa em fazer uma festa quando voltar, retornar todo mundo, fazer uma coisa, celebrar, né? tem que celebrar, né? Também. Aí a gente vai fazer. Aí vai ter vários doces, só doce. Por isso que vai chamar Doce Encontro. Ótimo. Vai ser uma festa. Vai ser uma festa, vai ser muito, muito bom mesmo. Pastora, que bom que você está aqui conosco nessa maratona corajosa. Deus nos deu esse tema, né? E essa direção para fazer a maratona. Então, eu tenho feito todas as terças-feiras, tenho trazido sempre uma pastora, uma amada, né? Para trazer a palavra de Deus. Nesse tempo que estamos vivendo, nesse tempo de isolamento, tempo de tanta incerteza, né, pastora? Tempo Verdade, pastora. Muitas pessoas estão temerosas, né, pelo que está acontecendo. Sim, sim. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Esse é o nosso tema, esse é a nossa, aquilo que o Senhor tem nos direcionado, né? A falar que não é que nós não temos medo, né? Mas nós entendemos que o Senhor nos encoraja a enfrentar todos os nossos medos, tudo aquilo que que acaba nos amedrontando, né? Que acaba causando, né? Medo em nossas vidas, não só pelo
pelo coronavírus, não só pelo que está acontecendo, mas em outras situações que vivemos também, né? Então, corajosas quer dizer isso, ter o Senhor como a nossa força, né? E eu quero, pastora, deixar com você, e a gente quer ouvir você, aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém. Fique à vontade, eu sei que o Instagram, a gente tem pouco tempo, mas nós É temos verdade. tempo aí. Bom É tempo verdade, para pastora. ministrar, falar, tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração para as nossas vidas, né? Porque Amém. nós precisamos, né, pastora, ser alimentadas pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor, nos direcionando, né? Então, pastora, Amém. fique à vontade, viu? Quiser Amém. apresentar aí, se apresentar, aliás, né? Fique à vontade também. Então, olha só. Eu separei aqui um texto das Escrituras para a gente ler. Eu sei que quem tiver aí, que não me conhece, eu sou a pastora Cida Lima, eu sou aqui da cidade de Araçatuba. A gente está aqui pertinho do Mato Grosso do Sul, né? Bem longe da capital, mas a gente está fazendo um trabalho relevante aqui na nossa igreja local. Nossa igreja se chama Igreja Batista Videira. A gente tem um trabalho de mulheres, a pastora Lu já veio, vai vir outras vezes ministrar aqui, porque as mulheres da igreja são só fã, viu? Mas eu vou rapidamente para a palavra para a gente não perder tempo, ganhar tempo, né? Então eu vou ler o texto aqui de 2 Samuel, capítulo 21, verso 10. Que diz assim: Então Rispa, filha de Ai, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até sobre eles cair a água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Ai, concubina de Saul. Aqui, eu estou no capítulo 21 de 2 Samuel. E eu não li todo o capítulo, porque senão ia tomar muito nosso tempo. Mas você em casa, depois, mulheres, leiam esse capítulo, porque você vai aprender muito com a história dessa mulher. Rispa é uma das únicas vezes que a gente vê a história dessa mulher aqui, né, em Rispa. Rispa, ela era concubina de Saul, não foi mulher legítima de Saul, mas a Rispa, ela tinha 2 filhos com Saul. Antes de Saul morrer, ele fez mal a um povo chamado Gebeonitas. Os Gebeonitas não podiam, o povo de Israel não podia fazer mal para esse povo. Deus falou para que esse povo fosse poupado por Saul. Saul não quis nem saber do que Deus havia falado e Saul não poupou os Gebeonitas, matando gente desse povo. Por bem, depois desse acontecimento, Saul morre, Davi passa a reinar no lugar de Saul, mas a terra começa a viver um tempo de seca. E o rei Davi, então, ele vai saber o que tinha acontecido, qual foi a dinâmica, por que a terra estava vivendo essa seca. Então é falado para ele do que Saul havia feito com os Gebeonitas, que Saul não tinha honrado a palavra de Deus e aquilo que Deus tinha falado. Então Davi vai até os Gebeonitas para falar para eles o que ele podia fazer para amenizar o que Saul tinha feito. Então o representante desse povo disse o seguinte para Davi: Davi, não é questão de ouro nem prata. Nós queremos que os filhos de Saul sejam mortos também. Porque naquela época, né, era dente por dente, olho por olho. Então Davi pegou 7 homens da casa de Saul. O que quer dizer isso? Davi pegou 2 filhos de Rispa, que eram filhos de Saul, outros filhos de Saul entre esses 7, e também pegou netos de Saul, 7 homens, e entregou esses homens para os Gebeonitas. Os Gebeonitas, então, pegaram esses homens e mataram enforcado. Morte sem honra, morte sem enterro, colocaram, né, pendurados esses homens num lugar de Israel, da terra de Israel. Rispa, então, sabe que 2 daqueles homens que estão lá são seus filhos. E sabe o que ela faz, pastora? A mulher corajosa que era essa Rispa. Ela vai até o lugar onde os 2 filhos dela estavam dependurados. E ela fica ali, zelando pelos filhos, pelo cadáver dos filhos. A Bíblia diz que de dia ela ficava afugentando as aves de rapina. E de noite ela ficava afugentando, né, mandando para longe as aves, as feras que vinham do campo, da floresta, do deserto, para pegar e se alimentar daqueles cadáveres. O texto que eu li diz assim que Rispa ficou, pastora Lu, do tempo do começo da cevada
do começo da colheita da cevada até o começo das chuvas temporãs, de quando começa a vir a chuva. A cevada começava a ser colhida em abril e a chuva vinha em outubro. Então a gente pode dizer que essa mulher passou cerca de 6 meses vendo o corpo dos 2 filhos sendo deteriorado, se tornando um cadáver, né? E se acabando ali. Olha a coragem dessa mulher. E olha a perseverança dessa mulher. Então, ela não se deixou. Ela perseverou. Ela teve coragem. Pastora Lu, ver um ente querido morto já é difícil. Meu irmão faleceu há pouco tempo e vê-lo no caixão foi extremamente difícil para mim. Não queria ir até ali ver, mas eu precisava ir, então me aproximei e fui. Imagina agora uma mãe perder os filhos. Eu acho que a maior dor para uma mulher é essa, né? Uma das maiores dores para uma mulher é essa, porque o natural é a mulher, os filhos enterrar os pais. Não os pais enterrar os seus filhos, né? E ela, então, não pode nem dar um enterro para os filhos, porque os filhos estavam naquela condição, o corpo dos filhos estava naquela condição. Primeira coisa que a gente, então, aprende, que ela era corajosa. Em tempo difícil, ela foi corajosa. Ela é um grande exemplo de uma mulher perseverante. Então, a Bíblia diz assim, se mostrares fraco no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Então, no dia da dor da rispa, no dia da angústia da rispa, ela não se mostrou fraca. Ela se fez forte, né? Porque se nós nos mostramos fracos no dia da dor, no dia da angústia, a nossa força ela é drenada, ela é pequena. Então, mulherada de Deus, em alguns momentos da nossa vida, a gente tem que falar, vai embora a fragilidade. Eu sou filha de Deus, eu posso ser corajosa, eu posso fazer a vontade do Senhor, eu posso fazer algo que é nobre. Né? E outra coisa que a gente vê também na vida de Rispa. Rispa, ela sabia a batalha que ela estava lutando. Ela escolheu estar ali, pastora Lu. Irmãs, nós precisamos escolher quais são as batalhas que nós vamos lutar. Pastora, você já percebeu que a mulher, ela tira qualquer coisa tira a atenção dela? É verdade. A gente ora na igreja com o olho aberto, o sapato da irmã chama atenção, a blusa a gente consegue ver o brinco. Não é? É geral isso. Então, às vezes também no dia a dia, nós entramos em algumas batalhas que não precisava. A gente perde toda a nossa força, todo o nosso vigor, toda a nossa alegria. A gente sai do propósito de Deus para a nossa vida. Então, Rispa, ela escolheu a batalha que ela queria lutar. E nós precisamos ter coragem de escolher as batalhas que nós precisamos lutar. Sabe? Selecionar aquilo que vale a pena. E qual que é o crivo, né? O que a gente precisa ver na hora de escolher uma batalha? Eu preciso escolher aquilo que agrada a Deus, aquilo que honra o Senhor, aquilo que é nobre, aquilo que é santo, aquilo que é amável, aquilo que é princípio do eterno para a nossa vida e aquilo que é família, aquilo que é igreja local, aquilo que é reino de Deus, pastora. Amém. Né? Se essas batalhas eu vou lutar. Os nossos filhos, eles estão aí, não morreram, glória a Deus. Então, se o filho de alguma mulher que está nos ouvindo está longe dos caminhos do Senhor, mulher de Deus, continua orando, continua clamando pela vida do teu filho. Se ele está morto espiritualmente, clame a Deus para que o Senhor possa dar o sopro de vida para ele. Clame a Deus para que o Senhor possa mandar mensageiros naquele lugar, para que ele possa ser salvo. Ou então para que ele possa retornar para as casas do Senhor, para a casa do Senhor. Se o casamento, o nosso casamento, ele tem estações, né, pastora? É verdade. Casamento é estação. A gente está aqui no interior, eu não sei se em São Paulo tem, eu nunca vi um IP em São Paulo, né? Mas não sei, deve ter. Aqui tem muito IP. E é a época do IP florido. Então, o IP passa a maior parte do ano seco. Sem expressão, a gente passa pela rua que tem o IP, a gente nem percebe. Mas nessa época do ano, a cidade está linda, porque tem um monte de IP florido, um monte de IP rosa. Quando acabar o IP rosa, vem aquela época do IP amarelo. E aí a gente fica tirando foto na rua, a gente vê como que eles estão floridos. E um tempo atrás, uma mulher veio, e eu trabalho bastante com aconselhamento na igreja, há anos já, e ela veio e disse assim, pastora, eu vou separar do meu marido. Não dá mais, chega, para mim acabou. E eu contei a história de Rispa para ela, pastora. E ela disse para mim, por que você contou essa história dessa mulher para mim?
Eu nem conheci essa história. Puxa vida, agora vou ter que ficar com esse homem. Enfim, para resumir, a gente fez um propósito de oração de 40 dias. E aí depois de um tempo, ela falou, olha, as coisas começaram a mudar. E um tempo atrás na igreja, ela chegou, me abraçou e disse assim, pastora, glória a Deus que eu ouvi a voz do Senhor. Glória a Deus que eu zelei do meu casamento como Rispa zelou dos seus filhos. Porque o meu marido se tornou o melhor marido do mundo. Eu estou muito feliz, pastor. Eu estou muito feliz. E quando eu penso que eu podia ter me separado do meu marido, me chega a doer por dentro. E, pastora, como que isso é bom, não é? Como que isso é louvável, não é? A gente fica tão feliz. Então, Rispa foi corajosa. Rispa não se mostrou fraca no dia da tristeza. Quando a tristeza e a angústia bater na nossa porta, a gente tem que se levantar em Deus, na autoridade que o Senhor nos deu, e orar, e se for necessário repreender, e buscar o Senhor, amém? E ela fez essas coisas. Ela não se deixou levar pela fragilidade. Outra coisa, ela passou 6 meses lá, gente. O tempo é do Senhor, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Amém. Esperar com paciência, esperar da maneira correta. Não é esperar reclamando. Esperar com paciência no Senhor é esperar orando, não é esperar consumido de ansiedade. A gente está no tempo de tudo é agora, não é? A gente passa no drive, tudo é rápido demais, e a gente acha que as coisas espirituais é assim. Mas não é assim. Né? Deus tem o tempo determinado, então segura, você está passando pela prova, né? Como dizia a letra da canção, vai dando glória a Deus e segura no Senhor, porque Ele cuida, né? Ele cuida de você. E a Rispa, além dela ter feito, né, dela ter buscado a batalha que ela queria vencer, ou que ela queria lutar, ela esperou todo aquele tempo sem garantia nenhuma. Pastor, imagina a gente esperar todo esse tempo sem garantia, sem saber se vai acontecer ou não. Verdade. Olha só, nós temos o Senhor, nós sabemos que Ele é conosco, que nós podemos descansar no Senhor. Outra coisa, Rispa estava sozinha. Eu não vejo no texto se tinha alguém levando água para ela, se tinha alguém ajudando ela a tirar aqueles corvos daquele lugar. No nosso caso aqui é ser urubu, né? Nossa ave de rapina aqui, ou então um gavião, sei lá. Ela estava só. Minhas irmãs, algumas batalhas nós vamos lutar sozinhas. Em alguns momentos da nossa vida, nós vamos estar sozinhas. Não vai ter uma irmã lá para orar pela gente. O pastor talvez não vai poder ir naquela hora. Por quê? Porque existem momentos, pastora, que o Senhor quer que a gente dependa só dEle. Amém. Então, quando eu luto as minhas batalhas, eu entendo que tem alguns lugares que eu tenho que ir sozinha, que tem algumas coisas que eu tenho que passar sozinha com o Senhor, claro, né? Eu e Deus. Mas sem outras pessoas, eu entendo isso, eu amadureço. Algumas batalhas que eu vivi, eu amadureci porque eu vivi eu e o Senhor somente. Quando eu amadureço, eu consigo ter dependência de Deus. Uma pessoa que amadurece, ela cria dependência de Deus, ela consegue entender que precisa ser dependente do Senhor. Eu preciso depender de Deus. E quando eu dependo de Deus, eu amadureço. E sabe aonde que Deus forja isso no nosso caráter? Quando a gente luta algumas batalhas só nós e Deus. Quando Davi estava no deserto, muitas vezes Davi ficou sozinho. E ali o Senhor estava forjando um grande líder. Às vezes a gente fala assim, por que fulana não me ligou? Por que ciclano não estava comigo? Às vezes o próprio Deus não permite algumas coisas, minhas irmãs, para que a gente possa criar dependência no Senhor. Depender somente de Deus. Porque quando eu crio dependência em Deus, quando eu cresço na dependência, eu cresço também na maturidade. E quando eu amadureço em Deus, eu posso fazer coisas maiores para o Senhor, eu passo de fase. Eu posso fazer aquilo que é maior. E dependência de Deus e maturidade cristã andam junto. Não tem como uma pessoa ser madura espiritualmente e não entender a dependência de Deus. Não tem como uma pessoa ser dependente de Deus e não ser um cristão maduro. E olha só, não se põe vinho novo em odre velho, senão o vinho se perde porque o odre se arrebenta. Então a gente precisa buscar o novo de Deus, precisa buscar no Senhor. E por último aqui, né, nesse devocional da Rispa, o rei Davi, quando ouviu que aquela mulher estava lá, fazendo aquilo, zelando pelo corpo dos 2 filhos, ele toma uma decisão.
ele vai e toma uma decisão em abençoar a Rispa. Gente, demorou quase 6 meses para essa mulher, para Davi saber o que ela estava fazendo. Às vezes eu penso assim, será que não tinha nenhuma mulher naquele arraial para contar para o rei, gente? Será que, por que demorou tanto tempo assim, né, pastora? A mulher fala tanto, né? Mas enfim, ela ficou todo aquele tempo. Quando Davi escuta, fica sabendo a história dela, ele se compadece. E ele então faz o enterro dos filhos daquela mulher. Claro que os filhos dela não iam voltar mais. Mas no dia que houve o enterro dos filhos daquela mulher, ela pôde ir para casa dormir na caminha dela quente, né? Parte daquele sofrimento, daquela angústia, daquela dor terminou. Ela não ia ter mais os filhos, mas ela sabia que ela podia ter paz, porque os filhos não estavam dependurados em algum lugar. Ela sabia. Se Davi se compadeceu da vida de Rispa, imagina o nosso Senhor se não compadece de nós. Deus se compadece das nossas dores. O Senhor, Ele está interessado em nos abençoar. Olha, o Jacó casou com a Raquel e com a Lia. Lia tinha um problema nos olhos, Lia também não tinha tido filhos ainda. E a Raquel, ela não podia ter filhos, mas a Raquel era ela que era bonitona. Ela era amada, né, do marido. Lia, acredito eu que a Lia passou momentos muito difíceis, porque ela não era a esposa preferida, ela não era a esposa amada, ela não era a mais bela de todas. E a Bíblia diz que o Senhor, vendo Lia, se compadeceu de Lia e deu filhos a ela. O Senhor abençoou a Lia para que ela tivesse alegria. Ela não tinha o amor do Jacó, porque a gente sabe que Jacó amava Raquel. Mas Lia tinha o benefício e a alegria de dar filhos a esse homem. E assim como eu vi uma pregadora que eu gosto muito pregando esses dias, ela disse assim, quando Jacó chegava lá do deserto, Jacó chegava com os rebanhos, tinha a Lia e a Raquel. Mas a Lia já tinha vários filhos, ela foi tendo filhos. E ela falou assim, imagina você comigo, né? Assim, agora só imaginando mesmo, né? E ela dizia assim, imagina você, a hora que o pai chegava, ia lá os filhos, né? Rubem e cada um dos filhos, um no colo, um correndo, um maior na frente, um menorzinho atrás. Ela teve 6 filhos. Para onde você acha que a Lia, que os meninos levavam Jacó? Para a tenda de Lia ou para a tenda de Raquel? Quando o pai chega em casa, os meninos correm em cima, né? Eu tenho 2 meninos lá em casa. Eles correm em cima. E eu acredito assim, igual aquela pastora disse, que muitas vezes a Raquel tinha que ver o Jacó passando, indo na tenda de Lia, porque os meninos estavam levando a tenda para casa, o pai para a tenda que era a casa deles. Né? Deus viu o sofrimento da Lia e Deus compadeceu-se dela. Deus viu o sofrimento da Ana, porque Penina brigava com a Ana, angustiava a Ana, era um calcanhar de Aquiles, né? Da Ana era a Penina. E o Senhor se compadeceu dela, dando a ela Samuel, dando a ela um grande homem, né? Profeta e sacerdote em Israel. Então o Senhor se compadece das nossas dores. Assim como Davi se compadeceu de Rispa, sendo um homem normal, um homem de Deus, mas um homem comum. Imagina o nosso Senhor. Então seja corajosa. Se você, mulher de Deus, está passando momentos difíceis nesse tempo, olha, um momento difícil termina. Um momento difícil acaba, né? É só um tempo, a tempestade vem e logo o Eterno se levanta e ele dá ordem à tempestade e a tempestade cessa. Então, ele cuida de você. É isso, pastor, o nosso devocional. Glória a Deus, pastora. A sua voz está bem baixinha, eu não estou conseguindo quase te ouvir. Porque meu esposo ligou aqui e quando liga, não sei o que acontece no meu celular, baixa a voz. Mas deu para me ouvir. Deu para ouvir. Que bênção, pastora. Deve ter tido que fazer bastante força, né? Para ouvir. Que bênção. Tá me ouvindo, pastora? Oi? Você tá me ouvindo agora? Tô ouvindo baixinho, mas tô. Pastora, glória a Deus, né? Amém. Amém, pastora Lu. Pode continuar, pastora.
Tá. O pessoal tá falando aqui que o áudio ficou perfeito para eles, graças a Não, é Deus. só para mim, é só para mim. Ah, tá. Amém, glória a Deus. E o Senhor é bom, né? A gente tem que, em alguns momentos da nossa vida, fazer como essa mulher, escolher as nossas batalhas, pastora. Nós precisamos lutar pela nossa família, nós precisamos lutar pelos princípios cristãos. A gente vive nesse mundo, né, que é pós-moderno, nesse mundo que já mudou tanto. Olha, faz mais de 20 anos que eu me converti. E como que as coisas mudaram, né? Imagina, pastora, agora, os cristãos que virão daqui para frente. Eu fico preocupada porque parece que não tem consistência, pastora. E a gente, como igreja local, a gente busca pregar a palavra e trazer consistência para o povo, sabe? Olha, a vida das mulheres na Bíblia não eram vidas fáceis. Tem momentos difíceis, tem dias difíceis, tem momentos de luta. Ó, a gente está passando agora um tempo difícil, não é? Assim, de luta, de dificuldade. Porém, nós vamos passar por esse tempo. Eu ouvi um psiquiatra falando esses dias a respeito da quarentena e de como o brasileiro viu toda essa dinâmica, né? Toda essa questão desse tempo que a gente está passando. E ele disse assim, as primeiras coisas que acabaram no mercado, pastora Lu, foi pipoca de micro-ondas e papel higiênico. Nossa, Olha só. E ele estava dizendo assim, nós estamos passando um momento difícil. É um tempo, é como uma guerra, é um tempo difícil. A gente está passando momentos difíceis. Então, o que o papel higiênico e a pipoca de micro-ondas vai fazer por nós? Se a gente entendesse que é um estado de guerra, que é um estado de luta, que é um estado que a gente tem que perseverar, que a gente tem que buscar mais, que a gente tem que se fortalecer, será que é isso mesmo que ia acabar no supermercado? E aí ele falou uma coisa muito pertinente, que ele disse assim, o brasileiro precisa entender que a festa acaba. A festa acabou por um tempo. E a gente às vezes não entende isso. Né? A gente acha que a gente vai se converter e o Senhor vai fazer tudo pela gente, vai ficar tudo bem, não vai ter momentos de dificuldade, não vai ter choro, não vai ter dor. Isso é no céu. No céu não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter tristeza. Não é? Mas Jesus disse o quê? Vocês terão dias difíceis, vocês terão dificuldades. Então tem o quê? Tenha um bom ânimo. Né? E esse ter um bom ânimo é ser longânimo, é ter um ânimo longo, é perseverar, é ter coragem, é buscar força no Senhor. Né? E eu vendo aquele psiquiatra falar essas coisas, eu fiquei pensando, e é verdade, algumas pessoas acharam que o tempo que nós estamos vivendo era o quê? Comer uma pipoca de micro-ondas e ficar ali assistindo as séries da Netflix, outras séries. Mas aí a gente percebeu que não era bem assim, né? E a gente precisa ter bom discernimento. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que tem o homem natural, que não consegue discernir as coisas do Espírito. Esse é o homem que você olha para ele, ele não consegue ver as coisas espirituais. A gente quer abrir a cabeça e pôr o evangelho dentro, mas não adianta. É o homem natural. O homem natural não nasceu de Deus, não nasceu de novo, né? Agora, o homem espiritual, a Bíblia diz que ele nasceu de Deus e que ele discerne todas as coisas. E aí fala que tem um homem carnal, que nasceu de Deus, mas é briguento, avarento, ansioso, aquela coisa toda, né? O homem carnal. Tem o homem espiritual, o homem carnal e o homem natural. Nós não devemos ser crentes carnais. Nós devemos ser crentes espirituais, que discernem todas as coisas. Agora, a gente precisa discernir o tempo que nós estamos vivendo. É tempo de deixar de abraçar? Vamos tentar fazer isso, né? É tempo de ficar em casa? É tempo de arrumar, né, as veredas antigas, às vezes o casamento. Tanta gente falando, olha, o casamento de fulano não aguentou, o outro também não aguentou. Não, nós vamos aguentar, para a glória de Deus. Nós vamos cuidar da nossa família. Aquela mulher que não tinha tempo de fazer um bolo para o filho, agora ela tem, não é? Aquele casal que não tinha tempo para assistir um filme juntos, agora eles têm. Então, a crise traz oportunidades. Toda crise vai nos trazer oportunidade. Depende da maneira que a gente vai viver a crise.
É Se a gente verdade. viver de maneira displicente, a gente não vai buscar as oportunidades. Mas olha só, pastora Lu, na crise nós estamos florescendo. Nos nossos ministérios, nas nossas igrejas locais. Olha só, no momento de crise é onde o líder se mostra. É onde o homem de Deus, é onde a mulher se mostra, a mulher de Deus se mostra. Você rapidinho se mostrou, pastora, parabéns. Começou a fazer as lives, corajosa, refez toda a logística do Confeban. Gente, a gente faz coisas que não tem aquela magnitude toda. Imagina a logística disso tudo, sabe? Então, mulherada, esse tempo vai passar. Seja forte, seja corajosa, busque ao Senhor, espera Amém. no Senhor, que a nossa vitória vem. Amém. Ixi, eu falei um monte aqui agora, pastora, Nada, falou desculpa. nada. Falou necessário, né, pastora? Glória a Deus, pastora, é isso mesmo, né? Nós temos que nos encorajar no Senhor e ser como Nispa, né? Guerrear, né? E ter nossa direção, Escolher que as é a nossas direção de Deus batalhas, em nossas vidas, né? Eu é imagino, verdade. eu fico imaginando uma mãe chorando a dor da perda, Meu Deus. dois, né? Não é um, dois, e no mesmo tempo ter que ficar cuidando ali deles, né? Deles, do corpo, né? E é uma mistura de dor e de tudo isso. Ela enfrentou o medo dela, a coragem que ela tinha, a confiança em Deus foi tremenda, Amém. né? A Amém. confiança, aliás, a confiança que ela teve em Deus fez que ela tivesse uma coragem e o amor dela pelos filhos, né? De ter ido lá, ficar 6 meses, eu não tinha Meu noção, Deus. Não. tinha noção E disso, assim, né? E a gente aí com 3 meses, né, pastora? Então, tem filando, ai, meu Deus, e agora? O que vai ser? que o Eterno nos ajude, pastora. Não Que é? o Eterno nos ajude. E três Porque meses, e a gente tendo casa, tendo as coisas, mesmo que não tenha, comida, tudo, né? sabe? E assim, ó, não importa. Comecei a ler um livro essa semana e eu achei muito abençoado que o livro dizia o seguinte: não importa o quanto a gente tem, importa o quanto a gente desfruta. Exatamente. Se eu tenho tudo, mas eu não desfruto desse tudo que Deus me deu, eu não tenho nada. Entende? Se a gente Exato. tem família e não desfruta da família, é como Uhum, se não tivesse. Às vezes a pessoa é casada com um bom marido, bons filhos, e ainda assim não consegue desfrutar deles, né? Tá andando para lá e para cá. Escolha as batalhas que você quer se verdade. envolver. Para de se envolver com coisa que não vai trazer benefício para sua família, que não vai abençoar a sua igreja local, que não vai abençoar você como mulher de Deus na sua integridade. Para de perder tempo com aquilo que não glorifica a Deus, que não honra o Senhor e a palavra de Deus. Isso é tudo perda de tempo, isso é tudo palha, Verdade. sabe? E a gente sabe tanto de Deus, pastora. Uhum, Pastora, a gente conhece tanto do poder do Senhor, mas a gente às vezes não desfruta. é Porque não verdade. importa o quanto a gente tem, importa o quanto a gente desfruta. Nós podemos desfrutar em Deus, podemos descansar, porque Ele diz que aos amados Ele abençoa enquanto eles descansam nele. Amém. Pastor, é tão difícil descansar, não é? É, É tão difícil, mas a gente precisa buscar em Deus, falar, Senhor, eu quero crer. Eu não vou controlar todas as coisas. Às vezes a gente está ansiosa também, porque a gente quer controlar tudo. é A gente quer verdade. controlar tudo e todo mundo. A mulher, ela gosta disso, né? Desse controle. E muitas vezes, pastora, para nossa saúde emocional, física e mental, a gente tem que sair do controle. E para ter dependência de Deus, para ser madura espiritualmente, para crescer espiritualmente, a gente precisa depender de Deus. Amém. Agora Amém. foi aqui. Então a gente precisa depender do Senhor. E Amém. depender do Senhor significa descansar em Deus. É verdade. Descansar nos braços do Eterno, sabendo que Ele se compadece de nós. A E é gente uma precisa coisa desfrutar de Deus, interessante. pastora. É uma coisa interessante, né, pastora? Que falando aí de Nispa, né, que a pastora falou,
ela tinha todos os motivos do mundo de ficar em casa, se lamentando, chorando, com depressão, com tudo. Mas ela foi para a batalha. Ela foi lá servir, né? E foi lá e falou, não, eu vou cuidar e pronto. Ela podia ter deixado, morreu, acabou, né? É meu filho. ficar em casa chorando, não, né? E colocando agora, né? A gente fica aí, né? Como eu falei, 3 meses em casa, fica, e agora, né? Como vai ser? Se lamentando, chorando. Eu conheço algumas pessoas com depressão, tenho conversado. Eu falei, meu Deus, né? É uma oportunidade que a gente tem. Primeiro, que eu vejo que é o ensinamento de Deus para nós, esse isolamento. Eu vejo, lógico que não foi Deus que colocou o vírus, né? É questão humana, né? Isso tudo, mas Deus transforma maldição em bênção. Amém. Então, Deus está transformando isso para que a gente aprenda a rever os nossos valores, para que a gente aprenda a sair das 4 paredes, como, né, vai no culto no domingo, vai no culto na semana, e para a gente era aquilo só. A gente começou, sempre assim, a gente está começando a olhar mais para fora, olhar mais para os outros. Peraí, eu não tenho o meu mundo, eu tenho pessoas que precisam, eu vejo assim, né? Não sei, eu tenho visto dessa forma, né? Que os cristãos estavam muito acomodados e pensando em si mesmo, em ter bens, que nem a pastora falou, em ter as coisas, e não usufruir de nada, muito pelo contrário, e não olhar aquele que necessita, aquele que precisa de uma palavra, porque tem pessoas que indo para o inferno, e a gente está no nosso mundo, e agora a gente está vendo, né? Então eu vejo Deus transformando realmente essa maldição em bênção a nosso favor, porque Ele é Ele, Ele é Deus e sempre vai ser Deus, né? Amém. Só que nós precisamos disso, nós precisamos de conserto, nós precisamos que o Senhor fala, ei, né? Acorda, né? Acorda, porque eu tô aqui e eu preciso que vocês falem, porque eu vou voltar. Amém. E quantos que eu vou levar, só, né? E vocês estão tirando quantos rapinas aí daqueles que estão morrendo? Sim. E assim, pastora, olha só, às vezes nós deixamos de lutar pela nossa família, pelos filhos, pelo casamento, Exato. Pela igreja local, pelas coisas de Deus, e essas coisas não são cadáveres, elas estão vivas. Né? Elas estão vivas, e essa mulher, ela decidiu lutar por cadáveres. Né? Ela podia fazer o quê? Entrar na caixinha da autocomiseração, igual a pastora falou, ficar chorando, né? Coitada de mim. Mas quando Pedro ele fala isso para Jesus, Jesus, tenha dó de si mesmo, de ti mesmo. Jesus diz o que para ele? Arreda de mim, Satanás. Quando a gente começa a olhar para as nossas mazelas e ai de mim, a gente precisa repreender, porque a autocomiseração, ela tira a nossa força, pastora. Ela tira a nossa coragem, ela drena o nosso vigor. Então a gente precisa usar de força, e a perseverança daquela mulher fez com que os filhos dela fossem sepultados. Né? Eu vi até um comentário aqui de alguém, não viu o roxinho, mas é verdade, né? De uma mulher que colocou aqui, né? A perseverança que ela teve, né? De estar ali. Então a gente está lutando, a gente está deixando de lutar por coisas vivas, pastora. Sabe? Por aquilo que está vivo, que está pulsando vida, que está clamando. Né? Imagina como que ela ficava cansada todo dia, enxotando as aves, enxotando os animais, como que ela devia ficar exausta. Mas ela estava focada,
A gente precisa estabelecer o foco que a gente está, para onde a gente está olhando, qual é a direção, e a gente precisa olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, está escrito lá em Hebreus, né, pastora? E ter Verdade. empatia pelas outras pessoas, olhar para os outros, não ver só que. Porque às vezes a gente acha que é só a gente que tem problema, que é só a gente que sofre, né? Que é só a gente que é coitado, mas não é. Não é um privilégio só nosso, né? Não é. Não mesmo. Pastora, obrigada por você ter aceito o nosso convite, que bênção. Ouvir você é sempre bom, né? Glória a Deus pela sua vida e estamos aí juntas em nome de Jesus, sempre, né? E eu quero te agradecer mesmo, agradecer por essa palavra tão abençoada, que com certeza falou muito, muito aos nossos corações. Estou vendo algumas pessoas entrando agora. Fique tranquila, se você não pegou do começo, vai estar gravado. Depois eu subo lá para o meu YouTube, aí vocês podem assistir também, tá bom? E eu quero agradecer, pastora, você, sua família, é uma bênção mesmo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, viu? Pela igreja, que eu aprendi a amar, né? Amém. A bênção de Deus. Como é bom ter a palavra diz que nós temos amigos que são mais chegados que irmãos, né? Amém, Eu posso pastora. dizer isso da Amém. pastora, né? Amém. Glória a Deus, recíproco, pastora. Pastora Lu, eu fiquei muito feliz pelo convite e você sabe que eu amo você mesmo. Você é uma mulher de Deus, você é uma mulher agradável, amável, doce. Você sabe que as mulheres aqui da igreja, elas são suas fãs, elas gostam de você, né? E a gente te ama muito mesmo. Eu espero que o Senhor possa ter falado ao nosso coração e assim, continuar continuando. Continuando sempre. Olha para Jesus e vai, né? Para a Amém. glória de Deus. Mas, pastora Lu, você é uma inspiração para mim, viu? Amo você demais. De verdade. Muito obrigada. E obrigado, mulheres que entraram, que estiveram conosco, as mulheres que mandaram mensagem dizendo que vão ver depois do trabalho hoje a live. Então, um beijo para vocês. Eu não ouvi o nome de todas vocês aí, mas olha, um beijo para todo mundo. Que o Eterno as abençoe, que vocês possam ser abençoadas, porque estiveram com a gente essa tarde, né, pastora? Amém. Ficaram aqui conosco, não deixou a gente aqui desamparada. Com certeza. Eu quero agradecer a todos que estão aí, que têm acompanhado aí as lives, né? De terça, de quinta-feira, que a tarde está bênção também, né? Às 15 horas, né? Na quinta-feira. Pastora, você quer falar aí das suas lives, né? Que eu sei que você tem feito, né? Você vai ter também mais um evento aí, né? Fala aí qual que é o endereço. Nós vamos agora, a gente está se preparando agora para ter a nossa conferência Singularidade. A conferência vai ser online, porque era para ter a conferência, mas a gente não pôde fazer. Então a gente ainda não tem uma data, mas a gente está preparando, né, trabalhando para fazer a conferência online. E em nome de Jesus vai ser totalmente online. E o Senhor vai nos ajudar nessa logística. É uma coisa nova para nós, é um desafio. A gente estava uma semana da nossa conferência, pastor, e aí a gente teve que desmarcar com toda a decoração, com tudo que você pode imaginar encaixado, né? Mas agora a gente vai se refazer e as lives têm acontecido de sexta-feira aqui na nossa igreja local. Toda sexta-feira à noite é dia de live. Semana passada a gente fez uma live de economia doméstica. A gente tratou vários assuntos em família, sobre casamento, sobre dinheiro. Dinheiro é de um, é de outro, é dos dois. Foi bem interessante, se o pessoal quiser acessar, né? É facinho, é a Igreja Batista Videira, Araçatuba. Bem facinho, põe lá no YouTube, vai estar lá as nossas lives. Amém. Amém. Então aí siga aí a pastora Cida, siga aí também a minha live também, o Instagram, YouTube. Se inscreva lá, né, pastora? A gente tem a nossa página de Singularidade. Isso. Né? Você pode ir lá ver a nossa página de Singularidade, a gente tem devocional, tem coisas do nosso Ministério de Mulheres. Amém. Lá, curte lá a nossa página Singularidade. E é uma delícia. Amém, queridas. O tempo aí, né? Nós temos aí, mas eu quero agradecer muito, muito, muito todas que entraram. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês quiserem também ter acesso às outras lives, né? Que a gente tem feito de terça-feira,
ou de quinta-feira. É só ir lá no meu YouTube, né? Que é. Eu sempre esqueço o meu endereço. Acho que é Luciana Silva. Então, vocês. Não, Pastora Luva. Pastora Lu Silva. É isso, né? Ó, tá vendo? Isso. Pastora Lu Silva, tá? Então, clica lá, pode ter acesso a todas as lives. Eu subo todas que eu faço. À noite já tá lá, tá bom? Então, beijo para todas vocês. Beijo, pastora. Que Deus te abençoe. Pastora Lu, que o Eterno abençoe vocês. O ano que vem estamos mais juntos ainda. Amém. Beijo, meninas. Beijo, pastora. Beijo. Deus abençoe beijo, vocês. pastora. Obrigado, beijo. Deus abençoe, amados. Deus abençoe. Amém. Amém.